Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. O tema da aula de hoje, a Guerra do Contestado. Pouco tempo depois da Grande Guerra de Canudos, ocorrida na Bahia, explodiu outro grande conflito com características muito parecidas, a Guerra do Contestado. Esse conflito aconteceu entre os anos de 1912 e 1916, aqui na região sul do Brasil, entre os limites dos estados do Paraná e de Santa Catarina. Foi um conflito sociopolítico. De onde originou-se o nome do conflito? Guerra do Contestado. Contestado aqui tem o significado de litígio, disputa. O local onde a guerra aconteceu era, na verdade, uma área de litígio, uma área disputada judicialmente entre os estados do Paraná e de Santa Catarina. As causas da Guerra do Contestado estão ligadas principalmente à questão do abandono e da pobreza de grande parte da população daquela região, que era uma área rica em erva mate e principalmente em madeira. Os moradores daquela região eram, em grande maioria, poceiros caboclos e pequenos fazendeiros que viviam da comercialização desses produtos. O estopim do conflito relaciona-se diretamente ao fato da construção de uma estrada de ferro que ligaria São Paulo ao Rio Grande do Sul. Essa ferrovia ela seria construída por uma empresa norte-americana, a mesma empresa que estava construindo alguns anos antes a ferrovia Madeira-Mamoré, conhecida como a Ferrovia da Morte, pertencente a Percival Farquhar, rico empresário dos Estados Unidos. Com o objetivo de construir a estrada de ferro, a empresa Brazil Railway Company precisava de mão de obra, levando assim muitas pessoas para aquela região. Ao mesmo tempo, o empresário Farquhar ganhou do governo brasileiro as terras situadas às margens da ferrovia, uma enorme faixa de terra de 15 quilômetros de um lado e 15 quilômetros do outro da ferrovia. Depois da construção dessa estrada de ferro, a região que era coberta de árvores nobres, como por exemplo a araucária, ela começou a ser desmatada. O empresário ergueu lá a maior madeireira da América do Sul, na época, que exportaria madeira até mesmo para a América do Norte e para a Europa. Famílias que viviam naquele local foram expulsas pelas milícias armadas da empresa, com apoio das autoridades brasileiras. Quando a ferrovia ficou pronta, a empresa não garantiu o regresso das pessoas que tinham se deslocado para trabalhar naquela região, permanecendo ali diversas pessoas sem qualquer apoio. Os camponeses ficaram desempregados e sem as suas terras para trabalhar, situação que provocou o empobrecimento da população daquela região. Nesse momento de grandes dificuldades para a população, surge o personagem José Maria de Santo Agostinho, um monge peregrino que se sensibilizou com a situação dos camponeses e logo ganhou adeptos. Sem a autorização do governo, o monge José Maria, que entre suas pregações falava, por exemplo, do fim do mundo, falava palavras contrárias à República e tinha também a fama de curandeiro, porque estudava as ervas e com elas auxiliava as pessoas doentes. O monge fundou uma comunidade a fim de receber os oprimidos. Preocupado com o desenrolar dos acontecimentos e alegando que o monge era um desordeiro e um inimigo do governo, foram enviados soldados para a região a fim de perseguir o monge e seus seguidores. Esses soldados eles tinham o objetivo de desmanchar a comunidade criada por José Maria e fazer também a retirada de todos os camponeses que lá viviam. A guerra iniciou e levou à morte de muitas pessoas, a maior parte camponeses, inclusive o líder José Maria, que foi morto na Batalha de Irani, o local para onde os camponeses haviam fugido. Depois de 4 longos anos, o conflito só veio a ter um fim quando as tropas do governo foram mantidas por mais de um ano em confrontos regulares contra a comunidade revoltosa. Enquanto que os caboclos pobres usavam armas simples e ferramentas de trabalho nas batalhas, o governo utilizou aviões,
para monitoramento e também o governo utiliza uma pesada artilharia. No fim da luta, em 1916, milhares de trabalhadores foram brutalmente executados. Terminava assim a maior guerra camponesa já existente na América do Sul. Com o fim da guerra, foi finalmente assinado também o Acordo de Limites, Paraná-Santa Catarina, dando origem a diversas cidades, como por exemplo Mafra, Joaçaba, Chapecó e Porto União, e colocando um ponto final nas disputas de terras entre os estados de Santa Catarina e Paraná.